Olá, nós vamos com mais uma entrevistada, aluna do nosso curso de pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional. Eu estou tão feliz que eu não errei nenhuma vez o nome do curso até agora. E já foram várias gravações. Isso é realmente. Hoje a gente está aqui com a Larissa, que vai trazer um assunto muito interessante e importante para a gente, que é o que são metas SMARTs, né? E como traçar metas para que a gente persista e progrida nesse caminho aí do processo de emagrecimento. Lari, super obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por estar aqui dividindo com a gente essas informações. É com você. Obrigada, Lu. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade também de estar aqui. Foi uma iniciativa ótima esses vídeos, né, para a gente disponibilizar. Então, eu queria abordar um pouco, né, da importância de traçar essas metas durante a consulta, para a gente tirar um pouco o paciente daquele piloto automático, né, daquela zona de conforto que geralmente vem vindo durante o processo de emagrecimento ou qualquer acompanhamento, né, nutricional. E aí eu queria um pouco, né, colocar, você tem bastante prática com isso também, para a gente definir o que são essas metas, né, porque é uma ferramenta excelente da gente explicar para o paciente, dele conseguir enxergar aonde que ele quer chegar e o principal, é ele que escolhe, não é pré-determinado pela gente. Então, isso que importa para ele. Ele se colocar à disposição e enxergar, né, até onde ele pode ir e quais são os passos que ele deve percorrer para conseguir esse objetivo. E as metas SMART, ela consegue delimitar isso para ele facilmente. Então, o primeiro passo, né, é a gente definir bem qual que é o objetivo que a pessoa tem. Começar sempre com objetivos fáceis, palpáveis, né, que aí a gente vai conseguir progredir melhor. Então, o primeiro passo... Você falou um ponto super importante, Lari, que é isso, né? Porque muitas vezes o paciente ele sabe onde ele quer chegar ao destino final, mas ele tem dificuldade de pensar num passo a passo para fazer aquilo acontecer. Então, um profissional preparado, treinado, que entende de metas SMART e que pode ajudá-lo a traçar essas metas, vai com certeza conseguir impactar de uma maneira muito mais positiva no processo desse paciente do que se deixar ele sozinho criando metas que são muito difíceis dele pôr em prática de acordo com a rotina e com o dia a dia dele, né? Sim, e mostrar também o tempo, né? Porque muitas das vezes esse objetivo ele demanda uma quebra de outros paradigmas, de outras situações para ele chegar. Então a gente tem que mostrar esse tempo para ele, que não é do dia para a noite, né? Que a gente vai conseguir isso. E aumentando, né, a dificuldade, vamos dizer assim, as metas. A gente vai progredindo com isso. Então, primeiramente, a gente tem uma meta específica, né? É comer salada? É fazer uma atividade física? O que que é? Delimitar. Não é só emagrecer, meu objetivo é emagrecer, mas para isso, o que eu preciso primeiro? Preciso delimitar certas atitudes, né? Certas atividades para que isso aconteça. E aí a gente ter especificidade nessa meta. É comer salada, é para com os refrigerantes, o que que vai ser? Ser mais específico. Traçar essa direção, né, para que isso ocorra por onde que eu vou. Depois a gente mensurar essa meta. A gente colocar, é comer salada, mas o que vai ter de salada? Como que vai ser essa salada? Quais os dias da semana, né? A gente mensurar melhor essa meta. Depois a gente ter uma ação. Como que vai ser esse plano? Pode me interrompê-lo. Tá, não, vai tranquila, tô ouvindo, tô adorando. Como que vai ser essa ação? Como que eu vou colocar em prática? E ser sincero consigo mesmo. Eu vou conseguir fazer nesses dias estipulados? Eu vou conseguir me organizar para que isso ocorra? A gente sempre ser sincero consigo mesmo, né? Com aquilo que a gente se dispôs. Nessa hora, eu acho que tem uma coisa super interessante, Lari, que é a pessoa voltar para a realidade dela. Ela pensar assim, estou de volta na minha realidade. Meu dia a dia é esse.
como é que eu vou conseguir pôr isso em prática? Porque às vezes a gente está assim numa bolha quando a gente está no consultório, né? Pensando no mundo ideal. Sim, isso. A gente tem que voltar para a realidade do paciente. Como que você vai colocar isso no seu dia a dia, né? Em que parte isso vai entrar ali na sua rotina? E se isso vai encaixar, né, realmente. É o que eu quero? É o que eu realmente estou almejando? Eu quero isso mesmo, né? Trazer o paciente para o mundo real é fundamental, né, Lari? Isso. A gente mostrar para ele como que ele vai aplicar isso dentro da rotina dele, né? E se ele quer também. Se ele está disposto a fazer essa alteração no dia a dia dele. E depois a gente vai mensurar o tempo. Eu acho que é uma parte, assim, principal. Como que a gente vai trabalhar esse tempo? Vai ser quantos dias na semana? Vai ter qual duração? Quanto tempo que a pessoa vai encarar que ele vai conseguir realmente fazer aquilo, né? Colocar aquilo em prática. Até porque para ele não se frustrar, né, Lu? Para ele não criar aquele sentimento de derrota, né? Que é o que a gente não quer. Hoje eu conversei um pouco com a Bia, com a Amanda, a gente falou exatamente isso. Quando o paciente se frustra, ele se desanima e aí muitas vezes ele interrompe o processo. Então, é importante que ele consiga traçar metas que ele alcance para que ele se motive para ir para a próxima. Então, isso que você falou, esmiuçar o máximo possível. Eu vou fazer exercício 2 vezes por semana. Isso não vai funcionar. Que dia, que horas, que exercício, aonde? O que tem que acontecer para isso dar certo? Então, eu vou comer 3 frutas por dia. Quem vai comprar, quem vai lavar, quem vai descascar, que hora você vai comer? Então, a gente precisa tentar entrar mais no passo a passo para aquilo dar certo, né, Lari? Eu acho que isso é fundamental para que tenha mais chance da meta funcionar, porque ainda assim, às vezes falha. Exatamente. E tá tudo bem, sabe? Sim. Essa falha, ela vai acontecer. Entendeu? E a gente tem que preparar também. Olha, se acontecer isso, vamos voltar. Vamos ver o que poderia ter sido mais detalhado para que isso ocorra. Porque, igual você falou, o detalhamento, quanto mais riqueza de informação a gente ter durante essa meta, melhor vai ser para ele, né? Sim. E essa questão das metas, ela é importante em todo o processo, né, Lari? Do começo ao fim. Sim. Do começo ao fim. A gente sempre vai ter algum tipo de meta, a gente vai evoluindo, né, com o passar do tempo, para a pessoa até ir se motivando, porque ela vai vendo que ela consegue progredir um passo de cada vez, e quando ela vê, ela já está atingindo aquele objetivo que antes era, assim, muito longe, que ela não visualizava, né? Então, assim, é uma prática excelente que eu tenho visto no consultório, até depois das nossas aulas, né, que a gente teve. Eu estou conseguindo colocar isso em prática, não só com a dieta, né, com o plano alimentar, com o estilo de vida ali, mas num todo. A gente mostra para o paciente que dá para ele colocar isso em outras áreas da vida, tá? E aí ele vai se motivando, ele vai entendendo esse detalhe que ele precisa ter, né? E todo mundo fala, assim, nossa, Lari, quero a próxima consulta pra gente evoluir, quero dar o okzinho lá, o check. Pois é, porque é tão gostoso quando você consegue cumprir uma meta, você se motiva para a próxima, né? Então, muitas vezes o paciente fala, eu vou treinar todo dia, mas ele não tem treinado há muito tempo de uma forma regular. Então, aí você fala, mas será que você vai sustentar isso? Bom, então talvez se eu mudasse para 2 vezes por semana, meia hora, eu fico mais confiante que eu vou conseguir. E aí, uma das coisas que eu conversei com as meninas, que eu comentei, é que o nosso desafio é tirar o paciente do mundo ideal, porque ele sempre faz essa pergunta, né? Qual é o ideal de exercício? Sim. Qual é o ideal de água? Qual é o ideal de fruta? E a minha resposta é sempre, qual é o possível? Sim. O possível é esse? Mas esse não é o ideal. Mas você está indo na direção certa. Então, nessa hora, a direção importa mais do que a velocidade, né? Exatamente. A gente tem aquela frase, né, popular, melhor feito do que o perfeito. E a gente sempre vai começar de forma não utópica. Não tem como a gente mudar um comportamento tão rápido assim. Não é simples. Não da é simples. noite pro dia. Exatamente. E engraçado, Lu, é das ferramentas que eles vão buscando, né, no dia a dia para se lembrar, para se policiar, vamos dizer assim, para sempre
manter ali com aquele propósito. É post-it na geladeira, é lembrete no celular, é aplicativo. E é bom, porque de algum jeito eles tentam, né, se lembrar de fazer aquilo que se propuseram, porque muitas das vezes a rotina vai, né, correndo ali com as coisas e não é sempre que lembram. Então, é muito legal, assim, ver, eu coloquei um post-it escrito na geladeira, que eu tenho que pegar a fruta à tarde, que eu tenho que beber a água, sempre que eu levantar. Então, foi muito bacana. Porque isso que você falou é importante. A gente precisa de gatilhos para sair do automático. E esse gatilho pode ser um post-it, esse gatilho pode ser uma mensagem em algum lugar, esse gatilho pode ser... A gente precisa desses gatilhos, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que, seja o que for, um lembrete, um post-it, um alarme, eu uso muito alarme no paciente, porque às vezes eu pergunto, o que tem que acontecer para isso dar certo? Eu tenho que sair do trabalho até as 4 da tarde, às 5 da tarde, sei lá. Ou agora que a gente está nessa confusão de confinamento, as pessoas pedem a hora de trabalho, porque não tem mais horário. A gente está trabalhando o tempo inteiro. Então, aí eu sempre falo para as pessoas, falo assim, bom, então como é que você vai lembrar que você precisa treinar? Aí eu acho que eu preciso colocar um alarme. Eu falo, pega o celular, então vamos colocar um alarme? Põe um alarme para tocar 6 horas, seja para lembrar de treinar, para lembrar de fazer um lanche, para lembrar de, sei lá, mudar uma rotina. É importante porque a gente tem muitos dos nossos hábitos automatizados, né, Lari? E aí, quebrar esse automatizado, eu preciso de algo que chame minha atenção, né? Eu até vi um dado interessante no livro mesmo, que 40% das nossas ações, elas não são pré-registradas. Então, isso é assim, a gente tem que parar para pensar nisso e sempre, sabe, voltar nossa atenção para aquela atitude. Ou, peraí, deixa eu ver, deixa eu absorver isso que está acontecendo, né? E realmente é isso, tá no automático, as pessoas estão fazendo as coisas, não tá vendo o tempo passar. Agora na quarentena mesmo, igual você colocou, tá mais difícil porque não tá tendo não tá distinguindo, né, o lugar de trabalho, o lugar de casa, do descanso, tá sempre emendando uma coisa na outra. E tá sendo a dificuldade agora do momento, né? Porque a gente tá sem rotina, né? Nossa casa virou, outro dia eu fiz um post falando isso, nossa casa virou o lugar do trabalho, o lugar do lazer, a academia, o cinema, o lugar de leitura, quer dizer, ficou uma bagunça toda, né? Uma bagunça. Então aí fica mais desafiador ainda. Muito legal, Lari, muito legal. Pois é, eu adorei aprender essa ferramenta, né, pra gente aplicar. A gente acaba aplicando com a gente mesmo, com os pacientes. É uma coisa que surge um resultado, que a gente consegue sempre manter ali o cliente motivado, né? E a gente consegue mostrar para ele que é pequenas atitudes ali que vão fazer parte do todo. E ele visualizar, porque às vezes a gente fala isso, a pessoa não... mas tinha que ser assim, tinha que ser, igual você falou, da melhor forma possível. E não é assim que funciona, né? O ideal, na verdade, é o possível, né? E o que a pessoa precisa, a gente pode ajudá-los como profissionais a entender, é que é mais importante a direção do que a velocidade. Porque se eu quero ir para aquela direção para sempre, não num caminho rápido que eu não vou conseguir sustentar, né? E eu fico muito feliz de você ter vindo dividir essa ferramenta aqui com outros colegas, com outros profissionais, para que outras pessoas também possam utilizar isso no dia a dia. Muito obrigada, Lari. Obrigada por ter participado. E a gente se vê sábado na aula da pós e logo, logo a gente vai estar junto de novo. Sim. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo.